Boa noite, meus amigos. Vamos ver quem é que tá online essa hora para tá assistindo aqui a nossa terceira live sobre direito. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde não, boa noite, né? Já, meu amigo Cícero Gomes. Boa noite, meu amigo Alexandre. Meu amigo Alexandre aí, um abraço grande. Sempre que pode tem nos ajudado, um grande parceiro aí. Alexandre do Cartório. Boa noite, minha amiga Larissa. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Quanto ao YouTube, a gente não está ao vivo, mas mais na frente vai ser colocado o nosso vídeo no YouTube, na TV Pitaguari, o canal da TV Pitaguari no YouTube. Isso será colocado no YouTube e vocês vão poder acessar. E posteriormente a gente vai começar a fazer ao vivo, tá certo? Mas no momento não vai ser ao vivo no YouTube, mas vai ser colocado posteriormente no YouTube. Boa noite, minha amiga Carolina Martinez, minha irmã, e meu cunhado Victor Martinez. Boa noite, meu amigo Pereira. Boa noite, meu amigo, já está aqui por aqui, meu amigo Natan Viana também, que sempre tem nos ajudado, um grande parceiro aí, um amigo Natan Viana. Um grande abraço também para um amigo Valmer, um grande amigo que a gente conquistou nesses últimos meses. Um abraço, meu amigo Valmer. Boa noite para o meu amigo Souza Júnior. Boa noite, meu amigo. Já a gente vai começar a live aqui. Só esperar mais uns 2 minutinhos, tá certo? Hoje a gente vai estar falando sobre direito ambiental. Um abraço também para minha esposa aí, também está assistindo, está aqui perto de mim, mas está assistindo aí. Andressa Rodrigues, que sempre tem me ajudado aí nessa batalha aí. Te amo, meu amor. Um abraço forte aí pro meu amigo Jean França, lá do Maracanaú. Deus quiser, futuro vereador de Maracanaú. Pessoa que sempre tem ajudado os mais pobres ali no Maracanaú. Com certeza será potencial aí em Maracanaú. Boa noite, meu amigo Emanuel Monteiro. Como é que tá nosso pacotinha? Ainda estou lhe devendo uma visita, né? Mais na frente vamos marcar essa visita em Pacotinho, tá certo? Um abraço, meu amigo Emanuel. Natan Viana entrou aqui também agora pelo Instagram. Estamos pelo Facebook, pelo Instagram. Minha amiga Ana Lúcia. Um abraço, minha amiga Ana Lúcia. Um forte abraço aqui para 2 pessoas especiais. Eu acho que eu tenho 4 pessoas especiais aí, mulheres, que são minha mãe, minha esposa, minha sogra, Andréa Rodrigues, e a minha secretária aí, que eu chamo ela de secretária, minha amiga Tatiane Martins. Um grande abraço, Tatiane e Andréia, que estão aí ao vivo também nos assistindo. Um forte abraço. O amigo Elvis, da Pavuna, o parceiro aí, o Elvis.
O parceiro aí também, Paulo Tadeu. Boa noite, Paulo Tadeu, um grande abraço. Uma pessoa que sempre tem lutado pelas causas dos menos favorecidos aqui em Pacatuba. Isso já ele sabe faz um tempinho já que ele sempre está aí em prol aí da população mais carente. Nosso amigo Paulo Tadeu, um forte abraço. E aqui a gente está fazendo essa live aqui para mostrar o direito ambiental tanto para a população de Pacatuba, que é onde eu moro há 31 anos, como também para a população de Maracanã. Algumas pessoas também de Maracanã estão assistindo, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente de Maracanã e também estão online com a gente. Um forte abraço aqui também para a amiga Daniele Cavalcante, coordenadora da proteção do bem-estar animal em Maracanaú, uma coordenadoria aí que Deus quiser vai crescer muito e só tem nos ajudar aí no município, na Secretaria de Meio Ambiente. Um forte abraço, minha amiga Daniela Cavalcante. Pronto, eu vou começar falando sobre 3 pontos. Primeiro, não do direito ambiental, mas 3 coisas que eu queria falar. Primeiro, infelizmente, a gente não vai poder falar do assunto todo aqui, que eu queria falar, abordar todos os assuntos. Por quê? Eu comecei desde ontem, antes de ontem, colocar os assuntos que eu queria falar. Infelizmente, eu tenho mais de 20 assuntos que queria falar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir em 2 lives. A primeira, eu vou falar sobre as competências, a Constituição Federal, qual a lei que é a Lei de Crimes Ambientais, o Decreto Federal, e sobre o licenciamento ambiental, no geral, eu vou falar disso. E na segunda, a gente vai estar falando sobre os crimes ambientais e as infrações administrativas ambientais. Felizmente, a gente não vai poder juntar numa live só, então a gente vai separar e colocar em 2. Essa primeira, a gente vai dar uma explanação mais geral, e na segunda, a gente vai falar mais sobre os crimes ambientais e as infrações administrativas. Inclusive sobre a questão de maus tratos, poluição, é um assunto muito grande que eu quero abordar, mas vamos abordar na segunda live. Primeiro, a gente tem que começar primeiro nesse ponto, nesses assuntos que eu vou falar hoje, depois para entrar ponto a ponto nos crimes ambientais, tá certo? Segundo, hoje é comemorado o Dia do Meio Ambiente, e eu queria dar um recado aqui para os amigos, para a gente ajudar, né? Preservar nosso meio ambiente, proteger. Como é que a gente faz isso? A gente pode, vamos dizer, fazer a doação de um animal, de um cachorro, de um gato. É isso que eu tenho feito, né? É isso que eu tenho feito. Inclusive, a minha Lilica, que é minha filha, a minha cachorrinha, foi a adoção que eu fiz através do Facebook. Uma pessoa lá de Fortaleza, mais precisamente da Cidade Nova, colocou ela para doar, né? E eu fui lá em Fortaleza e trouxe a minha cachorrinha, que se chama Lilica, e já estou com 2 anos e meio com ela. Então vocês podem fazer isso. Vocês podem também adotar uma muda, pegar a adoção de uma muda no órgão ambiental do seu município, Pacatuba, Maracanaú, plantar e cuidar. A gente vai estar cuidando do meio ambiente. Quantas mais árvores tiver, melhor para o nosso ambiente, melhor para a população, tá certo? Também a gente pode estar fazendo o quê? Denúncias. Está ocorrendo crime ambiental, a gente denuncia para o órgão ambiental do município. Inclusive eu anotei aqui os números do órgão ambiental de Pacatuba e do órgão ambiental de Maracanã. Se você quiser fazer alguma denúncia, essa denúncia pode ser anônima, não tem que dizer seu nome, essa denúncia pode ser anônima. A denúncia na Pacatuba pode ser feita pelo órgão da ouvidoria, pelo telefone que é o 99958-2020. E a denúncia em Maracanã, onde eu trabalho, pode ser feita pelo 3521-5173. Então vamos fazer nossa parte também, adotando uma muda, adotando um animal, fazendo a denúncia. Não, eu acho bom não colocar seu nome da denúncia, mas aí a gente ajuda o meio ambiente com essas ações, tá certo? E eu queria aqui também, o terceiro ponto que eu quero falar, eu queria aqui fazer 1 minuto de silêncio, de luto, infelizmente, a 2 amigos que faleceram nesse momento. Um grande amigo meu, que eu tenho como um grande amigo meu, é o Carlos,
que é fiscal municipal da Prefeitura de Pacatuba. Ele tinha alguns problemas de saúde, infelizmente faleceu. O Paulo dizendo, Miguel, por que não tem mais a cachorrinha? Não, eu tenho. A cachorrinha está aqui há 2 anos e meio ainda. Deus quiser vai 10, 15 anos, tá certo? Um forte abraço aqui pro meu irmão Eduardo. Não poderia deixar de falar, um parceiro grande aqui que está nessa batalha com a gente, tá certo? Então pronto, o terceiro ponto, eu queria dar 1 minuto de luto por 2 pessoas que faleceram. O primeiro foi o amigo Carlos, fiscal municipal de Pacatuba. Eu tenho uma grande consideração por ele, pela família dele. Morava lá no Alto São João, sempre que podia estava na casa dele, conversando com ele. Tinha alguns problemas de saúde e acabou falecendo, está com mais ou menos 2 semanas. Infelizmente fiquei muito abatido pela morte dele. É um grande amigo meu, que eu posso dizer que era amigo meu. Em 2015, a gente vem com essa amizade desde 2015. E também o pessoal que conhece a Gracinha, fiscal de controle urbano. Infelizmente faleceu também, ela faleceu do Covid, né? E foi uma perca grande para a Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú. E, quer dizer, foram essas 2 pessoas, infelizmente, que faleceram. Um fiscal de controle urbano da Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú e um fiscal da Secretaria de Meio Ambiente de Pacatuba. Então, queria desejar esse 1 minuto de silêncio para essas 2 pessoas, tá certo? E aguardar os amigos entrar e a gente começa a live. Pronto, passado esse 1 minuto, que Deus tenha aí em paz nossos amigos Carlos e Gracinha. Um forte abraço, meus pêsames para os amigos e familiares, tá certo? Vamos começar a nossa live aqui. Como eu falei, a gente vai começar a falar mais dos pontos gerais. O meio ambiente, ele começou através da nossa Constituição Federal de 1988, nos artigos 225 e no artigo 23. Do meio ambiente na Constituição Federal. O artigo 220, ele fala o quê? Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí no parágrafo 1º fala: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, definir todas as suas unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente estudo prévio de impacto ambiental, a que dará publicidade. O inciso 5. Controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e a qualidade de vida e o meio ambiente. 6. Promover a educação ambiental em todos esses níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 7. Proteger a fauna, a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécimes ou submetam os animais à crueldade. Pronto, esses 7 incisos dizem que são os deveres dos entes federativos, que são a União,
os estados, Distrito Federal, municípios, são os deveres que eles têm para com o meio ambiente, para proteger e preservar o meio ambiente. Está no artigo 225 e no parágrafo 1º do artigo 225. Dessa forma, o direito constitucional ele criou o quê? Um bem ambiental. Esse bem ambiental que tem que ser protegido em prol da qualidade de vida das futuras gerações e das presentes gerações. Quer dizer, a gente tem que preservar o meio ambiente para a nossa qualidade de vida. Tá certo? É o que eu acabei de falar. Vamos proteger o meio ambiente, vamos preservar tanto o órgão, o ente federativo, como a coletividade, a população tem um dever, tem um direito e um dever de preservar e proteger o meio ambiente, tá certo? Segundo ponto, legislação ambiental. Vamos dizer que as pessoas querem conhecer um pouco mais da legislação ambiental. Eu indico algumas leis para serem lidas. Primeiro, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 23 e no seu artigo 225. A Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, que se dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus mecanismos e aplicação. A Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011, que prevê normas de cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e a União, e ele vai dividir as competências de licenciamento e fiscalização que a gente vai ver já já. A Lei 9.605 de 98, que é a conhecida Lei de Crimes Ambientais, que a gente vai falar aqui, e na próxima live a gente vai falar ponto a ponto dos crimes ambientais. O Decreto Federal, que ele fala quais são as infrações administrativas ambientais e suas penalidades, que normalmente a penalidade de multa, também já a gente vai falar aqui. E a Lei Federal 7.347, de 85, que ele disciplina a ação civil pública, que será proposta em favor do meio ambiente. Normalmente essa ação civil pública é proposta pelo Ministério Público, a gente também vai ver aqui, tá certo? Então pronto, quem quiser estudar um pouco mais do meio ambiente, vocês podem ler essas leis. E o Decreto Federal é a Constituição Federal, 4 leis e o Decreto Federal 6.514 de 2008. Tá certo? Mandar um forte abraço aqui para minha amiga Suzane, minha parceira de trabalho, que tem nos ajudado muito aí nesse trabalho em Maracanã, tá certo? Um forte abraço aí para o futuro vereador, Deus quiser, eu torço muito. O Márcio Caetano, futuro vereador de Maracanã, fez um grande trabalho, fez porque teve que sair de secretário, mas continua fazendo um grande trabalho em prol da população mais carente de Maracanã. Foi secretário de esporte, fez um trabalho que nenhum secretário de esporte fez no Maracanã, e o Márcio Caetano fez. Todo mundo, a gente que é de Pacatuba, população de Pacatuba, população de Maracanã, sabe o grande trabalho que o Márcio Caetano fez e continua fazendo em Maracanã, principalmente em prol do esporte de Maracanã, tá certo? Então, um grande abraço para o meu amigo Márcio Caetano. Um abraço para o meu amigo Daniel Silva também. Um abraço também para o meu amigo Aristides, um abraço para você, para o seu pai Roberto Grangeiro, tá certo? Um abraço, Leandro Alves. Pronto, vamos para aqui o terceiro ponto, que é a competência para a proteção ao meio ambiente. A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso 3, 6 e 8, ele fala: é competência comum da União, Distrito Federal, Estados e municípios proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, e preservar as florestas, fauna e a flora. Quer dizer, a União, Distrito Federal, Estados e municípios têm essa competência, essas 3 competências. Como é dividido? A gente vai ver mais na frente como é dividido essas competências, tá certo? Mas todos têm essa competência e obrigação de fazê-lo, tá certo? A competência
para o meio ambiente, de proteção para o meio ambiente. O que acontece? Essa competência é comum entre os quatro: União, Distrito Federal, Estado e municípios. Todos os quatro, eles podem criar leis administrativas em prol do meio ambiente, dependendo do seu território. O município pode criar uma lei administrativa para o território, vamos dizer, no município de Pacatuba. Maracanaú pode criar uma lei a ser aplicada no município de Maracanaú, mas a gente tem que ter um porém. O que é vedado é a lei que cria crimes ambientais, porque a competência da área penal para legislar na área penal é da União. Então, uma lei que versa sobre crimes ambientais, somente a União pode legislar sobre isso. Quanto à lei sobre infração administrativa ambiental, tanto o Estado pode, como o Distrito Federal, como os municípios, como a União, tá certo? Dos crimes ambientais, que a gente vai dar um enfoque muito grande na segunda live que a gente vai fazer. Os crimes ambientais, a lei de crimes ambientais é a 9.605 de 98. Ela diz o que é crime ambiental e ela fala quais são as sanções. Uma sanção de 1 ano a 2 anos de detenção. Uma sanção de multa. Normalmente a sanção são penas privativas de liberdade, como chama, que é detenção. É a pena de 1 a 2 anos, a pena de 1 a 4 anos. Mais na frente a gente vai ver como é o processo penal, a ação penal. A gente vai ver o processo administrativo, o processo civil e o processo penal. Tá certo? Então, a lei de crimes ambientais, os crimes ambientais e suas sanções são previstas na lei 9.605 de 98. A infração administrativa ambiental. O que é uma infração administrativa ambiental? Só mandar aqui um grande abraço, um cara que sempre me ajudou e sempre tem me ajudado, um cara que eu tenho muito respeito, a gente se conhece há vários anos, e sabe, é um cara que eu tenho muito respeito mesmo, e nem esperava ele estar aqui nessa nossa live aqui. Meu amigo Hamilton, que trabalha aí no Cometa, é um cara que eu tenho um grande respeito por ele, um grande carinho por ele, e um forte abraço. Nunca mais vi ele, mas sempre estou em contato com ele, sempre tem nos ajudado, e um forte abraço, meu amigo. E você sabe que qualquer coisa eu estou à sua disposição, como estou à disposição dos amigos aqui, tá certo? Um forte abraço, meu amigo Hamilton. Uma surpresa, e até estou realizado por você estar nessa live, tá certo? Um forte abraço, meu amigo. Vamos aqui da infração administrativa ambiental. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. O que acontece? Essa infração administrativa ambiental, ela está prevista no Decreto Federal 6.514 de 2008. Esse Decreto Federal, ele prevê quais são as infrações e prevê suas penalidades, normalmente a multa. Contudo, a gente tem essa infração administrativa ambiental, que é no âmbito de um decreto federal, que vale para o Brasil inteiro. Contudo, os estados, municípios de Distrito Federal, como já foi falado, pode criar a sua lei ambiental, a sua lei de política municipal de meio ambiente, ou política estadual de meio ambiente, para se estabelecer outras infrações administrativas ambientais que serão aplicadas no seu território. Eu vou dar um exemplo. O Maracanaú tem a Lei 1232, de 2007, que é a lei municipal, a Lei de Política Municipal de Meio Ambiente de Maracanaú. E lá ela coloca outras infrações administrativas que serão aplicadas no território de Maracanaú. Tá certo? Aí, mais na frente, na outra live, a gente vai falar quais são as infrações federais e suas penalidades. Da responsabilidade ambiental. Responsabilidade ambiental, primeiro está previsto na Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 25. Do artigo 225. Vamos ler aqui o parágrafo 1º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais, que são as sanções previstas na 9.605 de 98, e as administrativas, que são previstas no Decreto Federal 6.514 de 2008, independente da obrigação de reparar os danos causados. Tá certo? Isso já é previsto desde 1988 na Constituição Federal, no parágrafo 3º, artigo 225. Mas na frente, em 98, veio a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605. E ela fala no artigo 2º, 3º e 4º. De quem, de qualquer forma, concorre para a prática de crimes ambientais, previsto nessa lei, incide nas penas a ela cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho, de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Quer dizer, se uma pessoa jurídica ela cometeu um crime ambiental, a pessoa física que foi responsável pela essa atitude, ela também vai ser responsável. Um gerente, um diretor, ela também vai ser responsável, tá certo? Artigo 3º, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas. Frisem aí, elas são responsabilizadas administrativamente, civil e penalmente, que a gente vai ver mais na frente, conforme disposto nessa lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Como a gente falou, a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui as das pessoas físicas, autores, coautores ou participem do mesmo fato. Vamos aqui. Então, quer dizer, a gente tem que frisar também, a responsabilidade no meio ambiente. Existe a responsabilidade ambiental e a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva se aplica ao direito ambiental. O que é a responsabilidade objetiva? Vamos dizer que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica causou um dano ao meio ambiente, mas não foi por culpa ou dolo dessa pessoa ou dessa pessoa jurídica, mas ela vai ser responsabilizada por recuperar o dano. A responsabilidade civil, ela tanto faz se a pessoa física ou jurídica teve culpa, se teve dolo ou culpa nessa atitude, nessa ação que degradou o meio ambiente. Ela vai ser responsabilizada e ela vai ser obrigada a reparar o dano ao meio ambiente. Tá certo? Então não ache que a pessoa que causou um dano ambiental que não teve culpa, ela não vai ser obrigada a recuperar o meio ambiente. Ela sim vai ser obrigada a recuperar o meio ambiente. Deixar aqui um forte abraço aqui, boa noite a minha amiga Lara Noemi. Um abraço também para o seu esposo, o Diego, Edmone, a Rochaz do Forró também, um abraço aqui para o meu amigo Edmone. Um abraço para o Silvio Cabral. Um abraço aqui também para a doutora Milena. Um abraço aqui também para o Léo Souza. Outra pessoa que desponta aí no Maracanã como pré-candidato a vereador, que tem um forte trabalho em Maracanã. Todo mundo já conhece o amigo Léo Souza. Inclusive também da Assembleia de Deus Tempo Central, o qual eu faço parte lá do João Gonçalves, Pai Senhor, meu amigo. E é uma pessoa que eu só tenho a falar de bem. Tem feito um forte e grande trabalho da população mais carente de Maracanã. E no que eu puder ajudar, eu vou também estar ajudando o meu amigo Léo Salles. E um grande abraço para você e continue essa pessoa humilde que você é, sempre ajudando os mais carentes, que eu tenho certeza que vai chegar longe, meu amigo. Um abraço, boa noite, meu amigo Léo. Boa noite também, meu amigo e parceiro de fiscalização, parceiro de Secretaria de Meio Ambiente, meu amigo Henrique Viana, Cláudio Henrique Viana. A Carolina Ignacio, ultimamente tenho visto muitos cachorros abandonados aqui na rua. Infelizmente, Pacatuba não tem uma política em defesa dos animais.
É o que eu tenho visto. Maracanã já criou a Coordenadoria de Proteção Animal, do Bem-Estar Animal, e já tem um trabalho quanto a isso e vai desenvolver outros trabalhos. Maracanã, mas infelizmente Pacatuba ainda não criou uma política quanto a essa questão de animais abandonados. Eu espero que próximo ano, entre um prefeito, entre vereadores mais competentes e queiram ajudar o mais próximo e também aos animais. E que é uma causa que a gente tem um apreço e também a gente tem ajudado sempre no possível. Mas infelizmente Pacatuba a gente não tem visto essa atitude do prefeito e dos vereadores de ajudarem essa causa, tá certo, Carolina? Um abraço aqui ao amigo Lucivaldo, um abraço aqui ao amigo João Marcos. Pronto, voltando aqui, a responsabilidade ambiental. O que quer dizer o que eu falei? Tanto a pessoa jurídica como física, ela será responsabilizada, tanto na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. São 3 responsabilidades. Se você comete um crime ambiental, você está passível de uma sanção administrativa, de uma sanção penal e de uma ação civil. Então, mesmo, como eu falei, mesmo não tendo culpa, tá certo? E será responsabilizado pela prática de crime ambiental. Pessoa jurídica, física, na área esfera penal, civil e administrativa, tá certo? Vamos falar aqui do processo administrativo. Como é o processo administrativo? O Decreto Federal 6.514 de 2008, ele prevê, além das infrações administrativas ambientais, ele prevê o processo administrativo ambiental no órgão federal. E os municípios, os estados do Distrito Federal, eles fazem também seu processo administrativo através de uma lei ambiental, normalmente uma lei de política estadual ou municipal de meio ambiente. Eu vou dar um exemplo. O município de Maracanã, em 2007, criou a lei 1232/2007, a lei de política municipal de meio ambiente, onde ela trata do processo administrativo ambiental no território do município de Maracanã. Como é esse processo administrativo? Vamos dizer, é feita uma denúncia ou numa fiscalização de rotina. O fiscal de meio ambiente, ele vai apurar, ou numa fiscalização de rotina, ele constata uma irregularidade, uma infração administrativa, ambiental, ou um crime ambiental, ou pode ser os dois. Ele faz um auto de constatação. Ele faz um auto de constatação com 5 dias para o infrator comparecer na Secretaria de Meio Ambiente no setor de fiscalização ambiental. Se o fiscal entender que aquela infração administrativa, aquele crime ambiental, já deve ser aplicada uma multa, ele vai fazer um auto de infração com o valor de R$50 até 50 milhões. Tá certo? Feito esse auto de infração, o infrator ele tem 30 dias para recorrer. Ele recorrendo, essa defesa vai para um tipo de jare. É um conselho de pessoas técnicas da Secretaria de Meio Ambiente, que deve ser formado por 3 pessoas técnicas na área de meio ambiente, que tem um conhecimento técnico na área de meio ambiente, e vão dar um parecer sobre essa defesa e esse auto de infração. Vão dizer, não, o auto de infração foi legal, a multa se mantém. Não, o auto de infração não foi legal, vamos derrubar a multa. Se essa multa for derrubada, o processo normalmente é arquivado. Se a multa, que é o normal, se manter, o infrator ele será notificado e ele poderá recorrer novamente, com prazo de 30 dias. Novamente com prazo de 30 dias, que é o que se chama duplo grau de jurisdição. Toda pessoa que é aplicada uma multa, ou responde a um processo criminal, ele tem o direito ao duplo grau de jurisdição. É um princípio constitucional, que você pode recorrer 2 vezes. Então, aqui no processo administrativo ambiental não é diferente. O infrator ele vai poder recorrer 2 vezes.
Recorreu na primeira, se manteve a multa, ele vai recorrer na segunda vez. Recorrendo na segunda vez, essa defesa vai para o Conselho de Meio Ambiente. Todo município, todo estado e a União e o Distrito Federal tem seu Conselho de Meio Ambiente. E o Conselho de Meio Ambiente vai analisar essa multa. Se mantém essa multa ou se não mantém. Se manter essa multa, o Conselho de Meio Ambiente vai notificar o infrator dizendo que manteve a multa e ele terá 30 dias para pagar a multa. Se em 30 dias ele não pagar a multa, essa multa será inscrita na dívida ativa municipal. Aí muita gente, o processo é arquivado agora. Não. A gente não tem que ver só a questão administrativa de multa. A gente tem que ver o dano. O correto é o quê? Pegar esse processo administrativo e a prefeitura ou ser enviado para o Ministério Público para entrar com uma ação civil pública. Essa ação civil que a gente vai falar já já vai obrigar o infrator a recuperar o dano e se regularizar. Tá certo? O processo administrativo não é só aplicação de multa. No final, tem que ser aberta uma ação civil pública para obrigar o infrator a recuperar o dano e obrigar a se regularizar. Vamos dizer que está ocorrendo uma poluição. Foi multado pela questão de uma poluição. E ele continua cometendo crime ambiental e a multa vai resolver? Não. A multa vai para a dívida ativa e ele continua cometendo crime ambiental? Não. Ele tem que ser obrigado, através da justiça, a cessar o dano ambiental e recuperar aquele dano ao meio ambiente. Tá certo? Então, no processo administrativo, ele pode se tornar uma ação civil pública e posteriormente também, ou concomitante, ele pode virar uma ação penal, que é o correto. Aquele processo administrativo levar a uma ação civil pública, se não tivesse regularizado. Se tivesse regularizado, não precisa da ação civil pública, mas também pode virar uma ação penal. Então, como eu disse anteriormente, a pessoa vai responder ao processo administrativo, uma ação civil pública se não tivesse regularizado ou tiver dano a ser recuperado, e uma ação penal, tá certo? Isso tudo começa pelo processo administrativo. Vamos aqui o valor da multa. O decreto federal que estabelece os valores da multa, ele estabelece que o valor mínimo da multa é R$50. E qual o valor máximo? 50 milhões. Vamos dizer, o artigo 60, o artigo 66 do Decreto Federal 6.514. Ele fala que funcionar sem licença ambiental é um crime ambiental e uma infração administrativa ambiental. Ele estabelece que aquela infração é passível de multa de R$500 a 10 milhões. Então o fiscal ele vai estabelecer a multa conforme o mínimo e o máximo. E essa multa, dependendo do artigo, pode ser de R$50 a 50 milhões. É a maior multa que pode ser aplicada pela legislação do nosso Brasil. Maior multa, é a multa ambiental que pode ir até 50 milhões, tá certo? Mas aí a pessoa pode dizer, mas como é que o fiscal vai estabelecer a multa? Vai estabelecer com certos requisitos. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Emerson Souza, do Alto São João, grande pré-candidato nosso aí, do Alto São João. É uma forte liderança aí que tem nos ajudado. Um abraço, meu amigo Emerson. Um abraço também para minha amiga Delry, grande técnica em meio ambiente e também faz um ótimo trabalho na área ambiental. Inclusive, quem precisar do serviço na área ambiental, eu estou indicando a minha amiga Delry, tá certo? Qualquer coisa pode falar no meu WhatsApp aí, perguntar o telefone da Delry, que eu repasso o telefone dela. Inclusive, se as pessoas tiverem alguma dúvida, não só da área ambiental, mas da área penal, da área de família, eu estou à disposição, principalmente para a população de Pacatuba. E meu WhatsApp é 996720777. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo zap comigo, tá certo? Um abraço também ao meu amigo Charles Soares. Um abraço também para o meu amigo Lucas, grande amigo Lucas. Silvio Cabral.
a minha amiga Rosa da Pavuna, um grande abraço, minha amiga Rosa da Pavuna. Pronto, vamos dizer aqui, como é que é colocado esse valor, fixado esse valor da multa. O fiscal de meio ambiente, ele vai ver 3 requisitos para aplicar essa multa: a gravidade do fato, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator, no caso de multa. Primeiro, a gente vai ver a gravidade do fato. Uma falta de licença é um fato que eu não considero grave. Mas uma poluição é um fato, dependendo da poluição, é um fato mais grave. Então, primeiro você vai se adentrar à gravidade do fato. Segundo, os antecedentes do infrator, se ele já respondeu outro processo administrativo. Contudo, a gente tem que lembrar, tem alguns amigos que não sabem, os antecedentes, tanto na área ambiental como na área administrativa, são os últimos 5 anos. Você não pode dizer que aquela pessoa tem um antecedente ou é reincidente se o fato foi cometido há 6 anos atrás, porque a antecedência só vale os últimos 5 anos. Tipo, se a pessoa cometeu um crime ambiental há 6 anos atrás, se ele for responder uma ação penal ou um processo administrativo, esse crime ambiental cometido há 6 anos não deve ser levado em conta, tanto para a pena na ação penal, como na pena de multa aqui no caso do processo administrativo, tá certo? Não tem aqui na lei, mas a gente tem que lembrar disso, algumas pessoas não sabem, mas lembrar os amigos, tá certo? E a situação econômica do infrator. Vamos dar um exemplo aqui. Um supermercado de grande porte, a multa deve ser maior. E um supermercado de pequeno porte, a multa tem que ser menor. Então, conforme esses 3 requisitos, a gente tem, fiscal ambiental, tem que se aplicar multa, conforme esses 3 requisitos, se maior ou menor, sempre entre o mínimo e o máximo do artigo previsto lá no Decreto Federal 6.514 ou previsto na lei municipal, tá certo? Que tem o mínimo e o máximo. Como eu disse, previsto pode ser de R$50 a 50 milhões, dependendo dos requisitos e do mínimo e do máximo estabelecido na lei. A gente falou do processo administrativo. Vamos agora para o processo civil, para a ação civil. O que é ação civil? É a ação civil pública. A Lei Federal 7.347 de 85, ela disciplina a ação civil pública para proteger o meio ambiente. Não só o meio ambiente, pode ser ao consumidor, pode ser aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A gente vai falar aqui sobre a questão do meio ambiente, a proteção do meio ambiente. Então, para se entrar com uma ação para obrigar o infrator a recuperar o dano ou se regularizar daquele crime ambiental, se tem que entrar com uma ação civil pública. Aí se pergunta, quem pode entrar com a ação civil pública? Vou falar aqui, o Ministério Público, que é o normal, quem entra com a ação civil pública é o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios também têm competência para entrar com a ação civil pública, a autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, a associação, temos que lembrar, muita gente não sabe, mas a associação, ela pode entrar com uma ação civil pública, mas tem alguns requisitos. Qual o requisito da associação? Ela tem que estar constituída há pelo menos 1 ano, nos termos da lei civil, e ela tem que incluir nas suas finalidades a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou a patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Quer dizer, esses órgãos, esses entes federativos, eles podem entrar com ação civil pública. Como eu disse, normalmente quem entra com ação civil pública é o Ministério Público, com 2 objetivos: obrigar o infrator
se regularizar, se está cometendo, vamos dizer um exemplo, uma poluição, cessar aquela poluição, ou se está funcionando sem licença ambiental, cessar sua atividade até que passe a ter aquela licença ambiental e recuperar aquele dano ambiental, tá certo? Então esse é o objetivo da ação civil pública, e quem pode entrar com a ação civil pública são esses entes federativos e também uma associação comunitária. Vamos aqui para o 10º ponto, é a ação penal. Eu dizer até aqui, ação penal, eu sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, é uma área que eu atuo também, além do Direito Ambiental, Direito de Família, Direito Civil, também atuo na área penal, e a gente vai estar fazendo uma live sobre esse assunto. Como é a ação penal? Ela pode ser feita aqui de 3 formas. Depois do processo administrativo, pode ser enviado esse processo ao Ministério Público e o Ministério Público entrar com a ação penal. Ou ser feito um boletim de ocorrência e a delegacia de polícia vai abrir um inquérito policial para apurar aquele crime ambiental e posteriormente vai ser remetido à justiça para o infrator responder àquele crime ambiental, ou pode ser através do flagrante de crime ambiental. Vamos dar um exemplo que acontece, às vezes acontece, antigamente no Maracanã acontecia muito, graças a Deus ao nosso trabalho da fiscalização, da Secretaria de Meio Ambiente de Maracanã, diminuiu muito. Poluição sonora. Poluição sonora ocorria muito. Eu já tive mês de trabalhar quase todos os finais de semana em combate à poluição sonora. E aquela pessoa que era flagrada com a poluição sonora, a gente fazia a missão com o decibelímetro, era encaminhado para a delegacia. Na delegacia era feito um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. E essa pessoa se comprometia a comparecer na justiça naquela data que seria chamado. Então ele seria liberado, ele não ficaria preso. Por que só é um TCO? Porque aquela pena prevista naquele crime ambiental é só até de 2 anos. O grande problema da lei de crimes ambientais é porque as penas aplicadas são normalmente até 4 ou 5 anos. Uma pena hoje de 4 anos, ninguém fica preso não. Até 4 anos você vai cumprir um regime aberto. Até 4 anos você nem cumpriu o regime aberto. Essa pena é substituída por penas restritivas de direito. Um trabalho comunitário, um pagamento de salário mínimo, um pagamento de cesta básica, tá certo? E quando é até 2 anos, você só participa de uma audiência preliminar e é feito um acordo. Então, a ação penal desenvolve dessa forma, através de um boletim de ocorrência, através de um TCO, ou através da notícia crime que é enviada pela Secretaria de Meio Ambiente ao Ministério Público. Essas 3 formas que pode ser feito a começar a ação penal, tá certo? Vamos falar agora da competência para a fiscalização ambiental que a gente começou anteriormente. Essa competência ela foi dividida através da Lei Complementar 140 de 2011. A Lei Complementar, no seu artigo 17, ela fala o quê? Compete ao responsável pelo licenciamento ambiental ou autorização, conforme o caso de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental, instaurar o processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. O que acontece? Quem compete fiscalizar? O município, o Estado, o Distrito Federal ou a União? Depende quem está licenciando aquela atividade, quem licenciou aquela atividade ou empreendimento. Quer dizer, a fiscalização ambiental daquela atividade vai depender do licenciamento. Contudo, tem que se frisar isso aí. Vamos dizer que a competência para licenciar é do Estado, mas a atividade está no município. O município também pode fiscalizar. O que acontece? Se for feito 2 autos de infração, o que prevalece é do órgão licenciador, do Estado.
E o do município deve ser arquivado. Aqui a gente pode ver no parágrafo 3º do artigo 17. O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores, ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo, olha o que eu falei, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detém a atribuição, licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Quer dizer, o município ele pode fiscalizar o empreendimento que é licenciado pela SEMAS, pelo órgão estadual. Só que se for aplicado uma audificação pelo Estado ou pelo município, aquele que vai prevalecer é o do Estado. Aí você pergunta, mas sabe o que é licenciamento ambiental? A gente vai dizer aqui. O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo órgão ambiental competente para licenciar a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, ou considerados efetiva ou potencialmente poluidores. Quer dizer, essa construção, essa atividade passiva de licenciamento ambiental, ele tem que dar entrada no órgão ambiental competente para adquirir sua licença ambiental. E não está passível de uma fiscalização, está cometendo um crime ambiental e uma infração administrativa ambiental. Então essas atividades, elas têm que ter a sua licença ambiental e dar entrada no seu licenciamento ambiental. Mas essa atividade eu vou se licenciar onde? Eu vou entrar com o meu licenciamento aonde? A gente vai falar aqui. O licenciamento ambiental da União vai ser o licenciamento onde o promover o licenciamento de empreendimentos e atividades compete à União quando está localizado ou desenvolvido entre 2 ou mais estados. Compete à União. E tem outras formas também que compete à União. Mas o que está localizado entre 2 estados compete à União. Compete ao Estado, que está localizado entre 2 municípios, quando o impacto é regional, o impacto se dá entre mais de 2 municípios, entre 2 municípios ou mais. E o que compete ao município licenciar? A atividade com impacto é local, que aquela atividade é feita só no município. Tá certo? Então aquela atividade que só tem um impacto local, então vai ser licenciada pelo município, e aquela atividade vai ser fiscalizada pelo município. Se a atividade for entre 2 municípios ou mais, quem vai fiscalizar é o órgão ambiental estadual. Ele vai licenciar e ele vai fiscalizar. E for entre mais de 2 estados ou mais, quem vai fiscalizar é a União e também vai licenciar. Tá certo? Então, a Lei Complementar 140 veio para dividir essas competências. Vamos mandar aqui um abraço também para o meu amigo Rafael Pessoa, grande vereador aí no município de Maracanaú, que tem muito ajudado a população carente. Tem muito ajudado a população carente aí de Maracanaú e com certeza vai ser reeleito aí. E eu torço por isso, tá certo, meu amigo Rafael Pessoa? Um grande abraço para você. Um abraço também para minha amiga Marilza Martins, é a novinha, né? Um grande abraço para a avó da minha amiga Tatiane, que sempre tem nos assistido nessa nossa live também. Um abraço aqui para a amiga Ana Barreto. Boa noite, minha amiga. Um abraço aqui para o futuro prefeito de Pacatuba, Dr. Renato Célio Rodrigues. Um abraço também para sua esposa, Marluce. Deus quiser, vamos mudar e vamos colocar o nosso futuro prefeito aí de Pacatuba, Renato Célio Rodrigues, aí para administrar e mudar essa nossa Pacatuba. Um abraço aí também para minha amiga Posse. Um abraço para o meu amigo Davidson Harrison, grande engenheiro da Secretaria de Meio Ambiente Maracanaú. E nesse mês, dizer o meu secretário, Dr. Rodrigues, secretário de Meio Ambiente Maracanaú, já falou,
Infelizmente a gente não vai estar podendo fazer atividades no município de Maracanaú. Então vão ser feitos lives e repassados nas redes sociais e nas escolas. Já repassar aqui para os amigos, a Secretaria de Meio Ambiente vai ter esse trabalho de Maracanaú, à frente o nosso amigo Dr. Rodrigues, secretário de Meio Ambiente de Maracanaú, um grande secretário e muito competente que já tem mostrado sua competência em Maracanaú. Um forte abraço, meu amigo secretário Dr. Rodrigues. Um abraço também, boa noite, minha amiga Eliette. Um grande abraço aqui para minha amiga Regina também, Lacerda. Um abraço para o seu esposo, o Kleber, um grande fiscal que tem nos ajudado sempre. Um abraço grande aqui para o meu amigo Hélio Nascimento também. Um forte abraço também para minha amiga Aninha, a Aninha lá de Jereissati. Um forte abraço também para minha amiga Aninha lá da rua 27, que sempre tem nos ajudado. Eu tenho um grande carinho por ela, ela sabe do meu carinho por ela. Estamos juntos nessa caminhada, minha amiga Aninha. Um abraço para o seu marido, para sua mãe, um forte abraço para o seu irmão, toda a sua família, tá certo? E a gente vai encerrando nossa live aqui, dizendo novamente que a gente vai estar mais na frente, fazendo mais uma live. Desta vez a gente vai estar falando sobre os crimes ambientais e as infrações administrativas. Ponta a ponta a gente vai tentar colocar quase todos os crimes ambientais. A gente vai focar nos crimes também contra os animais. Existe um artigo na Lei de Crimes Ambientais, um decreto federal, que diz que é crime ambiental, infração administrativa ambiental, maltratar, matar, ferir aos animais. Então a gente vai dar um foco também, dizer que quem tiver alguma denúncia de algum maus-tratos aos animais ou algum crime ambientais, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú pelo número 35215173 e Pacatuba pelo número 999582020. Tanto temos a Secretaria de Meio Ambiente de Pacatuba como a Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú. A gente, na próxima live, vai falar sobre esses crimes ambientais, infrações administrativas ambientais, dando um bom enfoque à questão desses crimes ambientais cometidos contra os animais. É uma luta que a gente tem já na Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú, e a gente quer trazer aqui para Pacatuba. Um abraço aqui para a nossa amiga Daniele Cavalcante, que está à frente desse trabalho aqui, desse trabalho em Maracanaú. Um forte abraço para a minha amiga Suzane, Deila, Daniel, todos os fiscais de meio ambiente de Maracanaú, tá certo? Já vai dar 1 hora, a gente tenta falar, a gente fala um pouco mais apressado, mas por quê? Porque quando chegar 1 hora, a live encerra, né? Mas já tá com 59 minutos, já vai cair a nossa live. Só falar mais um pouquinho. E dizer também, como eu disse no começo, quem quiser adotar uma muda, peça essa adoção à Secretaria de Meio Ambiente de Pacatuba ou Maracanaú. E quem quiser adotar um animal, Maracanaú já ela vai disponibilizar isso. Mas por enquanto você procure na rede social, no Instagram, no Facebook. Foi isso que eu fiz. Procurei no Facebook e adotei minha filha, como eu falo, a Lilica, né? Minha cachorrinha foi adotada através do Facebook. E vamos adotar os animais, vamos adotar uma muda, como se fala, plantar e cuidar dos animais, das árvores, preservar o nosso meio ambiente. Essa luta que a gente tem em Maracanaú e também em Pacatuba, querendo trazer mais para Pacatuba agora também. Como eu disse, eu não falei, mas eu tenho 10 anos que trabalho nessa área ambiental, 8 anos como fiscal, fui 6 meses como secretário de Meio Ambiente de Pacatuba, fui 2 anos como estagiário do setor jurídico da Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú. Então eu tenho já 10 anos de experiência nessa área. Então eu vou mais na frente dizer com a data da segunda live, agradecer todos os amigos antes que caia aqui, todos os amigos que participaram da primeira, da segunda e dessa terceira, e a gente vai estar fazendo outras, inclusive essa segunda na área ambiental, tá certo? Então, encerrando aqui, vamos dizer, cuide do meio ambiente, preserve o meio ambiente, tá certo? Uma boa noite, tenha
um bom final de semana para todos, tá certo? Um forte abraço aqui também pro Thiago e pra Natália, pra Milena, pra Sarita, a Sarita também, que faz parte aí da família da minha esposa, da minha sogra.